Olá, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus. Aqui do nosso humilde lar, nós aqui, a minha esposa Márcia e eu, e você aí do outro lado, para acompanhar o que nós vamos ler e o que nós vamos falar na noite de hoje. Só que antes, como nós normalmente fazemos, nós vamos cantar, ok? Um cântico que já está aí reservado para nós começarmos nesta noite. Boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Bom estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite e que nós possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você, assim que você chegar, dê uma boa noite para sabermos aí que você está conosco. É bom ver seu boa noite e saber que estamos aqui todos juntos. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem nos separará Do amor de Cristo? Capítulo 8, né? Romanos capítulo 8 são palavras do apóstolo Paulo, que é uma pergunta retórica
porque ele já tem a resposta, como nós também a temos, né? Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que já chegaram pelo nome. A sua mãe está na Neire hoje? Não? Lloyd está lá então, não é? Acho que tá. Sua mãe? Ah, não lembro. Não, acho que minha mãe tá. Bom, eu quero cumprimentar ao Ismael. Não tá. Puxa, aí é difícil, hein? Ó, Não sei. eu quero cumprimentar o Ismael e a Ana, o Celso Couto, a Kátia Félix, a Wanda e o Paulo. Eu perguntei pela Luzia porque eu vi aqui a Neire também. Então, uma boa noite a Neire. Dona Irene que está aí, não é? Do seu ladinho. Mas acho que ela tá. Agora eu não sei se é a Luzia ou é a Noite. A Neire fala pra gente aí, tá bom? Dona Maria. Tá, colocou aqui, assistindo eu, mamãe e Luzia. Ok, Dona Maria Xavier, boa noite, Dona Maria Xavier. Então, Dona Luzia, boa noite também. Dolorinha. A Teire, Dona Irene. Dolorinha. E o diácono Sebastião, casal precioso lá de Itaém. Então, terminando aqui, eu já passo para minha esposa, porque nós vamos orar, tá bom, gente? Dona Gabi, Zilda. boa noite a Gabi também. E é o seu digníssimo esposo. E quem mais? Dona Zilda. Boa noite. Dona Zilda, boa noite, Dona Zilda. Seja muito bem-vinda, Dona Loide, já ia colocar Dona Loide, né? Tá te fazendo mais velha, né, Loide? Boa noite, a Loide. É que a Dona Zilda tem os cabelos branquinhos, mas ela também é jovem. É que eu já me acostumei a chamar de Dona Zilda, né? A Loide está dizendo, boa noite, graça e paz. É isso aí. Muito bem, vamos fazer uma oração e nós vamos, com isto, continuar aquilo que nós já começamos, né? Cantando Romanos 8, que pergunta, onde Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Então eu disse que é uma pergunta retórica. Por que é uma pergunta retórica? Porque a resposta que Paulo dá é aquela que nós todos já sabemos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tem mais gente chegando aí. Depois eu vou cumprimentá-los aí, à medida que, antes de começar o estudo, né? Além da Gabi, eu não sei se meu pai, a mãe da Gabi. A Joaninha. Joaninha Lafayette. Dona Maria Xavier. Dona Maria Xavier, não falei ainda não, pode anotar ali, ó, por favor. Maria Xavier, Dona Marta e seu Joel, boa noite. Casal, né? Dona Marta, seu Joel, boa noite, sejam muito bem-vindos. A mãe da Gabi não chegou ainda não, a Joaninha. Joaninha Lafayette. Mas assim que chegar, cumprimento também. Feche seus olhos onde estiver. Esse é um momento muito importante. As meninas estão aqui na sala, eu vou pedir para que elas, ou elas fiquem lá no quarto, porque elas estão meio descontraídas ali, né? Porque senão elas vão certamente tirar minha atenção. E se a gente precisar, aí vocês, de vez em quando, venham aqui, porque a gente precisa de um help, de vez em quando, tá bom? Então nós vamos orar. Feche seus olhos aí em casa e nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te rendemos porque o Senhor nos reuniu mais uma vez com o propósito de estudar a tua santa palavra. Nós rogamos que por misericórdia e graça, o Senhor atinja o nosso coração com a Escritura, o nosso alimento espiritual. O Senhor sabe, ó Deus, que nós tivemos um dia de várias atividades, nos alimentamos, ó Deus, cuidamos do corpo. Claro, de muitas maneiras procuramos, ó Deus, estar bem fisicamente. Mas nem sempre esta preocupação, este cuidado, melhor dizendo, se volta para a nossa vida espiritual, para a alma, as coisas concernentes ao teu reino. Então, neste momento, quando nós paramos, ó Deus, que haja realmente uma consciência de que nós precisamos estar desligados de qualquer outra ocupação, pensamento que nos desvie deste interesse maior, que é ouvir a tua palavra e aprender mais a teu respeito. Porque esta é a forma de nós sermos modificados, transformados
e crescermos espiritualmente. Tem misericórdia de nós, Senhor, rogamos, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os que estão acompanhando-nos nesta noite. As pessoas, casais, famílias, que todos sejam, ó Deus, alcançados pela Tua misericórdia. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, tem mais gente aí? Deixa eu Alvin falar. Martins, lá de Tatuí. Quem? Alvin Martins. Alvin Martins. Vera Oliveira. A Elizabeth Costa. Lídia Presbítero Garmes. Boa Noel. noite, Noel. Sidoca, Ariane, Elaine. Então, assim, cumprimentando vocês. Dona Dirce, o Beto ainda não chegou, mas provavelmente deve entrar aí. Cumprimentarei no momento próprio, adequado. Nós vamos cantar, mas antes de cantar, vamos ao versículo que nos foi dado para esta semana. 2, na verdade. Eu lembro pelo menos o número dos versículos, mas não lembro quais são. Essa semana, então, né, a nossa irmã Neile nos sugeriu o texto lá baseado no Salmo de número 55, Salmo de Davi, Salmo 55, versículos 16 e o versículo 17. A Elizabeth dizendo, a Sofia também está assistindo. Beijo, Sofia. Opa! Agora sim eu sei, a Elizabeth do André. Tudo bem. Então, irmãos, estamos meditando, né? No domingo, se Deus quiser, a gente faz aí a leitura deste salmo por completo, mas nós estamos baseando no versículo 16 e no versículo 17. Então, abra suas Bíblias, texto dessa semana, Salmo 55, 16 e 17, que diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aí o 17, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Mais uma vez, vamos juntos? Deixa eu abrir. Acompanha aqui. Só um minutinho. Salmo 55, 16 e 17, que diz: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. Como dissemos, então, no domingo, às 9 horas, na Escola Dominical, voltaremos a este salmo, faremos aí a leitura do salmo por completo. Mas não deixe de ler em casa, é claro, né? É isso aí, gente. Então eu falei boa noite para Elizabeth, mas não falei para Sofia. Sofia que há de me perdoar, né, Sofia? Meus irmãos, nós temos nesses dias que antecedem as eleições orado. Boa noite ao Valdir, que acabou de chegar também. Nós temos, nesses dias que antecedem as eleições, nós temos orado e temos cantado um hino que tem tudo a ver com a pátria, que é o 376. Eu pedi a Lilica para colocar nos comentários, mas ela não pôs ainda, porque ela veio aqui me perguntar qual é mesmo o hino e eu estava falando com vocês. Então, Lulô, diga para a Alice que é o 376, Intercessão pela Pátria. Então, meus irmãos, parece que quanto mais se aproxima o dia da eleição, tanto mais parece que as coisas vão ficando difíceis. Quem acompanha aí o mundo da política sabe. Acompanha com preocupação, eu sei, eu entendo. Mas, meus irmãos, eu tenho orientado a que nós descansemos no Senhor. Ele há de ouvir a nossa oração. E a decisão já está tomada por Ele. Não é? É assim que nós cremos. É o que nós falamos. Só que o nosso coraçãozinho age muitas vezes como um menino, não é? É muito natural que aconteça assim. Não é normal. Porque o cristão precisa crescer. E ao crescer, ele aprende a descansar no Senhor. Então, nós vamos cultivar isto, aproveitar um momento de tensão, as discussões, os debates, sabe, que ocorrem nesse Brasil de norte a sul, e as inquietudes que tomam conta, o desespero que vai no coração de alguns ou de muitos. Vamos aproveitar para mostrar que a igreja
não funciona assim. A igreja é essencialmente diferente. Ela tem paz, ela confia, ela espera no Senhor. Então vamos orar cantando 376 do Novo Cântico. A Lica já colocou nos comentários. Vamos lá. Vamos cantar. Nós daqui e você aí. Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos interna paz, governo bom, capaz de dar e satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme teu mandar, com justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor, que possa bem cumprir o teu mandado, vir de todo o povo aqui e ao louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, conforme o teu viver em mútuo amor. No crime e rebelião, concede a proteção que é divinal. Guarda-nos bem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, prepara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz, que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Amém. Bem, boa noite a Dona Dulce, boa noite ao seu Nilson, boa noite ao Marlon de Oliveira. Faz tempo que não tenho notícias do Marlon. Boa noite a Eliana, filha da Dolorinha, que está... E agora? Eu sei que ela morava aqui perto de Campinas, não sei se está lá ainda. Boa noite, Eliana, boa noite ao Marlon, boa noite a Dona Dulce e ao seu Nilson também. Pessoal, vamos abrir... a nossa... O que é que eu escrevi? Você anotou? A Eliana. Eu coloquei. Está em Araraquara. Dona Dulce. Araraquara. Obrigado, Eliana, pela informação. Prazer ter Araraquara. você, Eliana. Receba o nosso abraço. Dona Cheio de Dulce saudade. e o seu Nilson. Hino muito lindo. Nossa irmã colocou. Nossa irmã Loide. É lindíssimo. uma oração linda. Agora nós vamos então ler o texto que será utilizado para a nossa reflexão nesta noite, tá, gente? São 2 versículos apenas, mas nós vamos... Tenha a sua Bíblia nas mãos aí, porque nós vamos ler várias outras passagens. Vou dar para chegar um pouquinho mais para cá, porque você está meio fora da câmera aí. Versículos 23 e 24. Vamos lá, pode ver. Lucas, capítulo 13, versículos 23 e 24, que diz assim: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A pergunta é: são poucos? A resposta sai meio diferente, não é? Jesus podia simplesmente ter dito sim, são poucos. Ele disse sim,
mas de outra maneira, né? Ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ao dizer estreita, a resposta está aí. São poucos. Sim, são poucos. Claro, ele ainda continua dizendo, eu vos digo que muitos, olha o oposto aí, a comparação. Muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante, nessa introdução de hoje aqui, falar como isso vai contra as mensagens que vão sendo irradiadas aí pelo mundo afora, pelos diversos meios de comunicação, não é? Quando as pessoas dizem assim, muitos querem, mas, né, o mundo está em decadência e há muitas coisas que impedem, muitos desejam, alguns até recorrem a textos bíblicos como a seara é branca, está pronta para a colheita. Então tem muita gente que pega alguns textos fora de seus contextos para fazer afirmações inadequadas, que não são corretas, para tentar mostrar que, ao contrário do que Jesus está dizendo aqui, não, o mundo, tem muita gente no mundo querendo Deus. Há muita gente no mundo buscando a Deus. Tem inclusive um hino no nosso cenário, né, que diz que há muita gente, eu agora não vou lembrar exatamente qual pressão a letra dele, mas nós temos alguns hinos no Novo Cântico que, infelizmente, teologicamente precisam de revisão. Estão sempre sendo revisados, mas precisam. E aponta algo mais ou menos desse tipo, que há muita gente ávida, desejosa, buscando, prontinha para querendo a salvação, mas há fatores impeditivos, elementos que acabam não permitindo que essas pessoas sejam salvas. Ao contrário disso, o que a Bíblia nos ensina é que as pessoas, por natureza, não querem. Elas não buscam. A não ser que Deus vá ao coração incauto, empedernido, endurecido, insensível, aquela vida que está, na verdade, desfalecida, espiritualmente, morta, a não ser que Deus vá, nas palavras de Paulo, e dê vida, então vão continuar repelindo o Evangelho, porque o Evangelho não é agradável à natureza antiga, à velha natureza. Né? Então, antes de nós prosseguirmos, porque esse assunto a gente começou já faz um tempo, e abrimos um parênteses para falar sobre o primeiro rei de Israel, em decorrência do contexto de eleição que nós estamos vivendo, fechamos o parênteses e voltamos para o tema poucos salvos. Então eu quero ainda cumprimentar a Beth, a Dona Alvina e a Nair e o nosso irmão João Costa, que estão sempre aí, um público fiel, fidelíssimo, que nos tem acompanhado em todas as nossas reuniões praticamente. Muito bem, vamos lá. Hoje o item que eu quero abordar, o tópico, foi inacabado no domingo, não é? Foi inacabado. Nós já abordamos aqui sobre vários aspectos. Nós falamos sobre a questão da certeza da salvação. Nós abordamos com vocês sobre a questão Nós colocamos 3, 4 pontos. O número dos salvos, que foi o quarto item, foi levantado aqui, foi colocado para vocês. No terceiro deles, nós falamos sobre a salvação, que já se vive no presente, né? Salvação agora, que é dada agora, e o caráter escatológico da salvação. Nós falamos também, eu estou aqui de trás para frente, viu, gente? Nós falamos também sobre o que é ser salvo. Né? Lá no iníciozinho nós falamos sobre isso. E o primeiro deles eu já falei,
tem a ver com a certeza da salvação. Então, revendo, hein, ó, certeza da salvação, o que é ser salvo, nós falamos aqui. Num terceiro ponto, nós abordamos sobre esse caráter presente, o caráter escatológico da salvação. No quarto ponto, nós abordamos sobre o número dos salvos. No quinto, que é o caso de hoje, nós vamos falar ainda sobre o número dos salvos, só que à luz da Bíblia. Então, o número dos salvos na Bíblia. Então, é melhor não colocar a luz da Bíblia, porque tudo que nós falamos até agora foi a luz da Bíblia, claro. Então, é melhor colocar nesses termos aqui, ó, o número dos salvos na Bíblia. Textos como este, por exemplo. Nós vamos recorrer a textos como este aqui, para poder mostrar como a Bíblia é enfática. Não apenas no Novo Testamento, mas também no Velho, desde os primórdios, né? O número de pessoas que buscavam a Deus sempre foi um número menor quando comparado ao número das pessoas que rechaçam tanto a pessoa de Deus quanto a ideia de Deus, a sua palavra, sua lei, sua vontade, não é? Então, eu vou aqui recapitular com vocês pontos que nós abordamos no domingo pela manhã para chegar ao Novo Testamento, certo? Então, nós falamos aqui sobre o que aconteceu lá, logo no início, nos dias de Noé, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Vai ler Mateus? Deixa eu colocar Mateus. Não, porque isso tem a ver com a questão dos poucos salvos aqui. Eu quero começar com o Velho Testamento, que é o que nós fizemos lá no domingo, né? Então, nós estamos revendo matéria, tá, gente? Agora, Gênesis 6:5. O que aconteceu com a raça humana? Veja aí, amor. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A expressão parece muito forte, era continuamente mal todo o desígnio. Continuamente todo o desígnio. Parece expressão forte, mas, meus irmãos, é isso aí. Quem conhece a história sabe muito bem que Deus não mandaria um dilúvio para dizimar toda uma geração se a coisa não fosse grave. E quantos foram salvos? Noé e a sua família. Poucos salvos, né? Depois que nós vimos este fato, revimos esse fato, nós também abordamos sobre como Deus julgou Sodoma e Gomorra. Lembrem da conversa que Abraão teve com Deus, porque o seu sobrinho Ló morava na cidade, habitava a cidade. E então, Abraão vai falando para Deus, mas Senhor, se houver lá 50 justos, o Senhor vai mesmo assim destruir a cidade e tal. Nesta conversa, Abraão desceu até o número de 10 pessoas, se não me engano, porque não havia 5 na verdade, né? Aí eu teria que voltar lá no texto, mas eu não anotei agora, então vamos passar para frente para ganhar tempo, né? Quando Abraão conversa com Deus, e se você achar, amor, pode postar depois, eu só faço uma referência numa versão aqui, tá? Na conversa que Deus tem que Abraão tem com Deus, então Abraão começa com um número e vai descendo. E Deus vai dizendo assim, não há 50 justos em Sodoma e Gomorra. E, na verdade, quem havia em Sodoma e Gomorra, que era temente a Deus, era Ló. Ló e a sua família, que eram as suas 2 filhas e a sua mulher. Então, nem 5 pessoas havia. Por isso eu acho que na conversa que Abraão tem com Deus, ele desce até o número de 5. Mas aí, vamos conferir aí depois, e aí eu falo para vocês, tá bom? Então, sai Ló e sua família, e curiosamente, quando eles estão fora da cidade, a mulher de Ló volta para trás, e então nem os 4 se salvam, somente Ló e as suas 2 filhas. Bom, caminhamos um pouco mais, e nós vimos que nos dias de Davi, a coisa não era nada fácil, e ele lá no Salmo 12,
versículo 1. Aí, amor, você pode dar uma lida para mim? Tá aí. Salmo 12, 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Davi está exagerando? Davi está pensando no mundo todo? Davi pode estar fazendo menção do mundo que ele tem conhecimento. Porque é óbvio, né? As pessoas já haviam se espalhado desde o tempo da Torre de Babel. Estão lembrados? Espalharam para o mundo todo. Então, mesmo olhando apenas para a Palestina, né, para o reino de Israel, onde Davi, né, imperava, ou onde Davi reinava, né, Davi olha e afirma: são poucos os homens. Né? Lá de Judá, ele fala de Jerusalém, diz: são poucos os homens que te buscam, os filhos, poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, você abriu, amor? Lá então leia, por favor. Isaías, o profeta, dizendo também, fazendo a comparação, mostrando em relação ao mundo, povo de Deus, que é o que eles estavam enxergando. O que ele diz aí? Vamos ver. Isaías 1, de 5 a 9. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pinhal, na cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teriam tomado como Sodoma e Gomorra e a seus semelhantes. Então, Isaías está olhando para o contexto da igreja veterotestamentária. Povo de Deus no Velho Testamento. E olhem o que está sendo dito. Isso é coisa muito, muito, muito séria. Toda a cabeça está enferma. Todo o coração fraco. Lembre que Isaías é um dos profetas chamados daquele período do cativeiro babilônico, viu, gente? Isaías pegou o finalzinho do reinado do rei Ezequias. Inclusive foi portador da palavra de Deus de encorajamento ao rei quando os assírios cercaram Jerusalém. Isaías é aquele profeta que foi chamado e foi alertado pelo próprio Deus sobre o fato de que ele não seria ouvido. Olha que coisa. Né? Em outra ocasião disse que se nós, pregadores, ouvíssemos algo do tipo nos nossos dias, será que nós nos encorajaríamos ou nos animaríamos, né, a seguir falando sobre o reino de Deus? Isaías, em detrimento de ter sido alertado, avisado, ele se prontificou, dizendo: eis-me aqui, Senhor, lá no capítulo 6, envia-me a mim. E aqui, numa palavra profética, ele diz: toda a cabeça está enferma, falando do povo de Deus, e todo o coração está fraco. Desde a ponta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. E aí, o que é curioso, curioso é modo de uma força de expressão, nós sabemos, Isaías diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, ele diz, então nós já seríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Então, por que havia um remanescente em Israel? Por causa de Deus, por causa da ação de Deus na vida e no coração humano. Jeremias
também profetiza nesta ocasião, nesta época do cativeiro. Vejam o que é que ele diz no capítulo 5, no versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Procurem pelas ruas de Jerusalém, olhem agora, informai-vos, buscai pelas praças, vejam se vocês, veja, né? Ou vejam, se achais alguém, ou se acham alguém. Desculpe aqui a concordância verbal, porque eu estou parafraseando e eu estou misturando segunda pessoa com terceira, tá um negócio interessante. Então, vamos citar o texto exatamente como está lá. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, informai-vos e buscais pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Jeremias está exagerando? Meus irmãos, isso pode ser dito em relação a mim. Nesses dias difíceis, conturbados, complicados, alguém pode falar, pastor Marcos está exagerando. Ou pastor Joaquim, pastor Manuel, pastor Pedro, está exagerando. Mas, meus irmãos, se nós concordamos que os dias estão cada vez piores e a situação da humanidade está cada vez mais em declínio, as palavras de Isaías, de Jeremias, de Davi, elas ecoam nos dias de hoje. E eu diria de um modo muito mais enfático, porque as pessoas continuam dando as costas para Deus. O profeta Ezequiel, falando também aos seus contemporâneos, lá no capítulo 22, versículos 17 e 18, também diz, vejam lá. Ezequiel 22, 17 e 18. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Muito bem. As expressões são duras, são pesadas e são fortes. É claro que eu não ousaria dizer isso do púlpito para a igreja hoje. A igreja visível tem muita gente que busca, mas que se enquadra no que Jesus falou. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu falei igreja visível. É da igreja visível que está a igreja invisível, destes poucos aí, escolhidos. Mas eu não, seria muita arrogância da minha parte, apontar o dedo para A, B ou C e tentar discernir, diferenciar e separar. Esse trabalho não é nosso. Esse trabalho de separar os cabritos das ovelhas é de Deus, né? Então, neste momento, e foi aqui que nós paramos no domingo, nós passamos para a realidade que ocorre no Novo Testamento. E vamos começar com o exemplo que não deveria entrar como exemplo de minoria na Escritura, porque nós estamos falando, em primeiro lugar, do Filho de Deus, de Jesus. Quando Jesus veio, o que é que João diz lá no capítulo 1, no versículo 11? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Isto já era profetizado. Eles rejeitariam mesmo, né? E Jesus seria luz para os gentios. O profeta Isaías fala sobre isso. Paulo é aquele que se considera o apóstolo enviado aos gentios, algo que os judeus não admitiam de maneira nenhuma. Cristo, digo aqui, meus irmãos, no meu simples arrazoado, viveu de um modo diferente de todo ser humano que já existiu. Jesus teve uma vida inculpável.
Jesus teve uma vida inocente. Jesus teve uma vida perfeita. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Andou fazendo o bem, curando doentes, ressuscitando mortos, impressionando até os seus inimigos com a sua autoridade. Vejam dois exemplos aí. Um está em Atos 10, 38 e o outro em João 7, 46. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora João 7, 46, por favor. João 7, 46. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Então, são inimigos que estão ali ouvindo Jesus falar e que reconhecem a sua autoridade. Não é? Então, Jesus se diferenciava, inclusive, se destacava, inclusive, diante dos seus inimigos. Agora, observe, Jesus falou para multidões. Jesus foi recebido com honrarias lá em Jerusalém, estão lembrados? Mas foi esta multidão aí que também clamou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí vamos ver alguns versículos de Mateus 27. Aqui, amor, 15, 16, 21 e 22, por favor. Mateus 27, 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos seus presos conforme eles quisessem. Versículo 16. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. 21. De novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Versículo 22. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Olha, não se ofenda com o que eu vou dizer que não, viu? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Nós não temos Jesus sendo apresentado ao povo hoje, não. Não. Mas que há um Barrabás solto por aí que o povo está querendo escolher, isso existe. Eu falo isso com muita tristeza no coração. A multidão clama por Barrabás, porque a multidão sempre clamou pelas coisas incompatíveis com a vontade de Deus. Isso é um fato. Não há como fugir desta realidade. Agora entenda cada um como quiser compreender, né, essa menção que eu faço aqui. Eu abri aqui, estava preocupado, porque eu fiz menção para vocês, da oração, da conversa que Abraão teve com Deus. Ela está em Gênesis 18, e é aquilo mesmo que eu havia dito. Ele começou falando dos 50 justos, perguntou para Deus, se tiver 50 justos, o Senhor poupa? A cidade de Deus disse, se houver 50, pouco, mas não havia. E vai até 5 mesmo. Abraão desce até o número de 5, mas a realidade está registrado em Gênesis 18, a partir do versículo 24, ou a partir do 22. Aí vocês podem conferir, pode por aí, amor, os irmãos poderem conferir depois. Gênesis 18, 22 em diante. É aquele momento em que Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede, porque o seu sobrinho estava lá, eu disse antes, agora estou repetindo, Abraão intercede, dizendo, mas Senhor, se houver 50 justos, o Senhor mesmo assim destruiria? Deus diz, não destruiria. E Abraão desce até o número de 5, mas a realidade é que não havia 5 pessoas lá tementes a Deus. Havia, como eu disse, 4. E das 4, ainda a mulher de Ló olhou para trás quando estava fora da cidade, portanto, salvaram-se apenas 3 pessoas. Bom, voltando a Jesus Cristo. Apesar de quem Cristo foi e de tudo que Jesus fez, o seu ministério foi caracterizado por uma minoria de seguidores que eram fiéis, que foram habilitados a enxergar além daquele filho do carpinteiro,
creram que aquele corpo humano frágil, em estado de humilhação, abrigava o Filho de Deus, o Criador, Salvador e condenador do mundo. Pense nisto, porque as pessoas gostam de pensar em Jesus apenas como Salvador. Mas é Ele que diz que virá para julgar. Ele virá para julgar. Então, antes que venha para julgar, Ele ainda está advogando. Ele ainda está salvando. Ele ainda está abrindo a porta dos céus. Está estendendo a sua graça, sua misericórdia. Então, Jesus, embora em corpo de humilhação, ele conseguiu ser enxergado, ser visto como o Filho de Deus encarnado por um pequeno número de pessoas, apesar de ser seguido por multidões. Então, ele foi seguido nas suas viagens, Jesus foi seguido pela cidade, pelo deserto, foi seguido por amigos, por inimigos, movidos por algum benefício próprio. Teve aquela ocasião em que Jesus censurou a multidão, dizendo: vocês estão me procurando por causa da comida que perece. Era uma multidão. Jesus foi seguido por mera curiosidade, ou então pela terrível disposição em procurarem uma chance para prendê-lo e então matá-lo. Então o fato marcante é que poucos se tornaram verdadeiramente seus discípulos. Eu creio que isso deve servir como um ânimo para qualquer pregador sério hoje que queira, de algum modo, reivindicar uma multidão de seguidores. Nós hoje que a gente usa a internet, abre canal, cria páginas e tudo, é muita presunção da nossa parte quando nós, diante de Deus encarnado, vemos que a multidão gritava: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Vamos fazer essa troca, que era o costume daquele tempo, nos dias de Pôncio Pilatos, vocês estão lembrados. Bom, o fato marcante é que poucos se tornaram verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Então nota-se, sem qualquer hesitação, que havia naqueles dias, como no Velho Testamento, nós acabamos de mencionar, poucos salvos. Agora, pense no período apostólico. É muito comum invocar o caso daqueles quase 3.000 e depois dos quase 5.000 que creram no Evangelho. Isso empolga. Isso leva muitos missionários a saírem falando entusiasticamente. Lembre da igreja primitiva, na primeira pregação de Pedro foram quase 3.000 e depois, isso na descida do Espírito Santo, e depois quando eles curaram, Pedro e João estavam à porta do templo, havia um coxo e eles se dirigiram às 3 horas da tarde para orar e Pedro curou aquele homem e naquele dia foram quase 5.000 pessoas, Chegou a quase 5.000 pessoas o número dos que creram no Evangelho. Isso está em Atos 2, 31 a 41, que vou pedir a Márcia para ler. E depois, Atos 4, versículo 4 apenas. Atos 2, 31 a 41. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Eu acho que é mais para frente, eu acho que é 37 a 41. 37 aqui, ó, os 3.000 batizados. Que o 31 está aqui em cima, eu acho que é aqui. É 37. 37, pessoal. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E agora, então, isso aí foi na descida do Espírito Santo. Agora, o capítulo 4, versículo 4.
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Não é o que qualquer um de nós gostaria de ver hoje acontecendo na igreja. Isso foi um fenômeno. No início da igreja primitiva, foi um fenômeno que nunca mais se repetiu. É claro que ao longo dos anos e da história, né, em volta do mundo todo, né, se a gente for pensar no número de pessoas que creram em Cristo desde aquela época até agora, claro, é muita gente. Mas não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos comparando o número dos que creem em relação àqueles que não creem em Cristo. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. E a exceção, esses textos foram colocados como exceção, numa situação pontual, em que o Espírito Santo desce, os apóstolos falam em línguas, e então as pessoas ficam atônitas e perguntam o que nós devemos fazer para sermos salvos. E aí são acrescentados quase 3.000. Na segunda ocasião, com a cura do coxo, eu disse e repito, então esse número chega a quase 5.000. Mesmo com este fenômeno acontecendo, ninguém se aventura, nenhum de nós se aventura a dizer que a maioria das pessoas no Novo Testamento estava recebendo o Evangelho. Por quê? Porque todo o contexto que está descrito no Novo Testamento mostra aquela mesma tendência humana do Velho Testamento voltada para a rejeição de Deus por parte da maioria. Como Paulo descreve em Romanos 3, é um texto que vira e mexe eu tenho feito menção para vocês, que é uma referência ao Salmo, ao livro dos Salmos. Ele diz que não há quem busque a Deus, não há quem queira, não há quem faça o bem. Então, mesmo diante de tudo de bom que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, diante de tudo de bom que acontecia na igreja, veja o que está escrito em Atos 28, versículo 22. Como eles tratavam a igreja cristã. Atos 28, 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Uma seita porque por toda parte ela é impugnada. Não há esta aceitação e esta receptividade. Gente, com todos os sinais que eram realizados. Então, em todos os lugares, por exemplo, por onde o apóstolo Paulo passava, a sua vida, vejam só, a situação era tão crítica que a vida de Paulo estava sempre em perigo. Se a maioria estivesse pendendo para o evangelho, Paulo, os apóstolos, não correriam qualquer perigo, concorda? De fato, Paulo sofreu maus tratos, sofreu a violência de pessoas enfurecidas, quase foi morto na cidade de Listra, e como os outros apóstolos, Paulo foi martirizado por causa da sua fé em Jesus Cristo. Quando Paulo pregou no Areópago, em Atenas, lembre-se do que aconteceu lá. Vou pedir a Márcia que veja para mim Atos 17, 15 a 21 e depois 30 a 34. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Até o 21, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se ali encontravam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E os outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo pregava a Jesus. Nós vamos ler ainda do 30 ao 34. Há historiadores que fazem uma menção, ficou famosa, por dizer que em Atenas havia mais deuses do que gente. E aqui o texto está dizendo, o coração de Paulo se inquietava,
por causa da idolatria. E, de fato, o texto está narrando que eles ouviram Paulo falando de Jesus, assim, mas ele está falando de que deuses ele está pregando, que esse tagarela está falando aí? E aí, no versículo 30, ele é levado ao Areópago. Vejam lá o que acontece. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mais adiante, pode continuar. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ou Dâmaris ou Damaris? Dâmaris, não é? Olha, viram aí? A maioria não quis saber. Quando Paulo chegou a falar de ressurreição, eles acharam aquilo um absurdo. Como é que pode o morto voltar da morte? Viver de novo? Não, sobre isso aí a gente vai ouvir em outra ocasião. Entretanto, alguns homens chegaram a Paulo e creram, diz o texto. Lembrem ainda do que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam na cidade de Filipos, lá em Filipenses capítulo 3, 18 e 19. O que ele diz aí? Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Aqui nós avançamos um pouco mais, porque lá no Areópago, Paulo está falando para homens incrédulos. Aqui, Paulo está falando para gente que está na igreja de Filipos. E ele está dizendo, há muitos dos quais, entre vocês, dos quais muitas vezes eu disse, e agora digo chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Então, agora a coisa é mais séria. Paulo está se reportando à igreja. Está dizendo que havia na igreja muitos que não buscavam a Deus e enganavam o povo. Além de estarem sempre, no caso de Paulo, os apóstolos, Jesus, remando contra a maré, Paulo, no final da sua vida, mesmo incluindo aqueles que cooperaram com ele, eram em número menor. Eu vejo isso lá em 2 Timóteo 4, de 7 a 18. Ouçam as tristes palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4, 7 a 18. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir-te depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial,
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, nós vemos vivendo 3 situações distintas. Na primeira delas, prega no Areópago para pessoas incrédulas, poucos se achegam a ele e creem no Evangelho. No segundo texto de Filipenses, Paulo condena pessoas que estão na igreja, enganando na igreja. Neste texto, Paulo fala de cooperadores seus, cristãos, que o deixaram no momento mais difícil da sua vida. Meus irmãos, a porta é estreita. É claro que eu estou dizendo que os colaboradores de Paulo estavam condenados. Alguns nomes que ele cita aqui eram homens que estavam perdidos mesmo. Demas é um deles, por exemplo. Mas os seus colaboradores no Evangelho, na pregação, nas missões, nas viagens, deixaram Paulo sozinho. Algo que aconteceu muito parecido com o que ocorreu com Jesus, no final do seu ministério. Quando Jesus foi preso, desde a sua prisão até a sua morte, Jesus foi deixado praticamente sozinho. Mas ninguém diz que os apóstolos se perderam, à exceção de Judas Iscariotes. Com Paulo aconteceu algo muito parecido. Então, 3 situações, não esqueçam. Os incrédulos, de onde poucos veem o Evangelho, os que estão na igreja, que vão para enganar a maioria, uma minoria que está lá para enganar e uma maioria que é enganada, e aqui, mesmo aqueles que são salvos em Cristo, mas que, de algum modo, não estendem a destra de apoio nos momentos mais difíceis do ministério. Então, mesmo, finalizando, meus irmãos, que o relógio não perdoa, mesmo com todas as manifestações extraordinárias do poder de Deus, a cegueira causada pelo pecado aqui mostrou uma força incrível, tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo, sobre o coração humano, uma força muito grande impedindo a maioria de assimilar o Evangelho, de crer em Cristo, de se arrepender e de receber a salvação. Então, deste modo, a importante pergunta que permanece é esta: havia muitos salvos nos dias da igreja primitiva? Qualquer um de nós tem a resposta. Não, não havia. Foram poucos os salvos. Então, este é o principal ponto que nós estamos enfatizando agora. A Bíblia diz que poucos serão salvos, poucos estão indo para o céu. O mundo pode pensar que muitos serão salvos e que poucos estão indo para o inferno. Mas a Escritura não mostra isto. Então, que parte compete a nós? Olhar lá para o íntimo, avaliar nosso engajamento, nosso envolvimento com o reino de Deus, nosso amor a Jesus Cristo, avaliar a nossa semelhança com Ele, e tudo isto testificará ou a nosso favor ou contra aquilo que nós falamos. Eu não estou salvo, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Ou então, não, eu estou salvo. Então, o que eu sou, se não estiver em harmonia com o que eu digo, então tudo isto será pesado contra mim. E o meu desejo sincero, meus irmãos, está para o contrário de tudo isto. Que a nossa vida, pensamento, palavras, ações, testemunho, testifiquem. Testemunho que testifica é redundante, tudo bem. Testifiquem a favor da nossa salvação, do que nós falamos, sobre quem nós somos e o futuro que nos espera como igreja de Jesus Cristo. Que Ele, por misericórdia e graça, nos abençoe, meus irmãos, em mais esta etapa deste precioso estudo. Amém. O tempo já foi. Eu extrapolei 4 minutos. Não, falta um pouquinho para 8h30, não é? Dá para cantar ou não? Vamos orar? O que você prefere fazer? Você quer orar? Prefere cantar? Cantar um cântico? Vamos cantar um cântico? Que tal, então? Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. Que é uma oração, não é? E aí depois a Márcia fará a oração conclusiva. Vamos cantar. Cântico conhecido? Lica, se puder, coloca aí. Eu acho que não tem. Sara, Senhor, a nossa terra. Se puder, se não, é muito conhecido, né?
te adorar. Vem restaurar, Senhor, nossa nação. Um povo que invoca o teu nome. Levanta nessa hora um clamor. Queremos ver liberto este nosso país. Desejamos ver este povo feliz. Sara, Senhor, a nossa terra. Canta conosco, vamos lá. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. Que todos venham te buscar. Que todos Que todos venham te adorar. Vem restaurar, Senhor, nossa nação. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Olha assim, vem restaurar, ó Deus, nossa nação. vem restaurar, ó Deus, a nossa nação. Vamos orar e assim estaremos encerrando o estudo de hoje. Amor, por favor. Senhor Deus, obrigada pela tua santa palavra, pelo estudo, ó Deus, que tivemos dela. Obrigada por nos amar, ó Deus, incondicionalmente, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Abençoe-nos, ó Deus, colocando cada dia mais essa certeza dentro do nosso coração e que possamos viver realmente como salvos, comprados pelo teu precioso sangue, uma vida, Senhor Deus, de amor ao Senhor, à tua vontade, aos teus mandamentos. Abençoa, Deus, todos os que estão participando desse estudo, guarda, Deus, cada um deles nas suas necessidades e nos dê, Senhor, um restante de semana muito feliz e abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos despedindo então daqueles que ainda estão conosco, o público fiel que fica até o final, né? Aqui, olha. Então, espero que todos vocês estejam aí, o Ismael e a Ana, o Celso Couto, a Kátia Félix, a Wanda e o Paulo, a Neide, Dona Irene, vocês que estão, Dona Luzia, Dona Maria Xavier, a Dolorinha, Diácono Sebastião, a Gabi, seu esposo, Dona Zilda, Loide, Dona Maria Xavier, Dona Marta, seu Joel, Alvin de Tatuí, Lídia, Presbítero Garmes, Noel, Elaine, Sidoc, Cariane, Elizabeth Sofia, a Dona Dirce, o Presbítero Beto entrou depois aí, eu vi, Valdir, a Eliana, o Marlon, Dona Dulce, seu Nilson, Nair, seu João Costa, Bete, Dona Alvina, Pedro Henrique, Renildo, primo da Márcia, Edith Tavares, Presbítero Osmar, Presbítero Nilson, Vânia, Júlia, Gilson, meu amigo e colega de mocidade, de Grupo Transformação. Simone Matano, então essa turma aí, gente. E olha, lembrando aos irmãos aqui da igreja, que depois de amanhã nós temos um evento lá na chácara do tio Nilson, né? O dia todo. E já para quem está interessado, já foi posto aí o valor, deve ser depositado na conta do Nilson por pessoa. As crianças não pagam, eu não me lembro de até que idade que não paga, não lembro. Então, precisa colocar no grupo da igreja para eu lembrar depois, tá bom? Mas quem da igreja estiver aí, é só entrar no grupo da igreja e as informações estarão lá. Aos demais que não são da aliança, mas têm sido da aliança, participando conosco destas reuniões, que Deus abençoe a cada um, que Deus nos dê um restante de semana muito feliz, um final de semana ricamente abençoado, e domingo, às 9 horas, nós voltamos com a graça de Deus. De 1 a 11. De 1 a 11, obrigado, já colocaram ali, até os 11. Ai, a Lilica, por um ano, hein? Lilica fez aniversário outro dia. Eu vou implorar para que a Lilica, que fez aniversário outro dia, seja poupada, tadinha. Dá de presente de aniversário para ela, viu, gente? Ó, até breve, se Deus quiser, e nós
continuaremos conectados aqui com o coração, apesar de desconectar de vocês neste momento. Que Deus abençoe a todos e tenha uma noite muito feliz.